Bom, gente, então vamos lá. Essa aula vai ser muito especial, tá? Nós vamos falar de toda essa nova tecnologia que surgiu no mundo, né? Que é a captura NAN, principalmente a NAN Arquitetura 2, né? A nova NAN A2. E por que que esse vídeo é importante nesse momento? Porque a NAN A2 ela vai ser um divisor de águas no mundo da modelagem dos amplificadores de guitarra. Vai ser uma revolução completa e a gente tem que estar por dentro disso urgentemente, porque senão a gente vai perder o trem da história. Já de cara eu vou avisar vocês que vai ser um vídeo chato, tipo aulão, como eu estou acostumado a dar. Eu sei que poucas pessoas gostam, poucas pessoas aguentam ir até o final, mas a informação que vai ser dada aqui é super importante. Eu não vi ainda na internet nada parecido com isso. Então vocês podem pular o vídeo quando eu estiver ficando entediado, assistir a parte da frente, mas assistam pelo menos para ganhar o conhecimento dessa tecnologia, porque vocês vão cada vez mais ouvir falar nela e vocês vão precisar saber lidar com ela cada vez mais, tá? Então nós vamos começar levantando aqui essa questão. Essa aqui eu vou fazer um levantamento todo da história da modelagem de amplificador para nós guitarristas. E essa questão foi uma questão que surgiu com os primeiros guitarristas lá atrás, tá? Então, modelagem de ampli, como tudo começou. No início dos anos 80, o guitarrista vivia um dilema, porque já tínhamos amplificadores consolidados no mercado, Fender, Marshall, Mesa Boogie, e os guitarristas claramente percebiam que cada um deles tinha uma característica, deles tinha uma voz própria, né? Então Fender tinha uma voz clean maravilhosa, o Marshall conseguia ter uma distorção melhor que o do Fender, um crunch melhor que o do Fender, e o Mesa Boogie, eles gostavam muito do Mesa Boogie para executar solos. E para ter essas três texturas diferentes de amplificadores no palco, ele só tinha uma alternativa: ter os amplificadores. Não tinha como não fugir disso. E logisticamente isso era um desastre e só era acessível para grandes músicos, grandes guitarristas. O guitarrista comum não tinha acesso a esses recursos. Mas antes de surgirem as modelagens, apesar de que já era pensado isso na época, surgiram os hacks de efeito. Esses hacks, esses primeiros hacks de efeito, eles não simulavam amplificadores, mas aí eles já conseguiam simular efeitos. Eles conseguiam mostrar que era possível, através de processamento de dados, modificar o som. O chip DSP, ele é um processador feito para trabalhar com áudio diretamente e em tempo real, o que para a época era um absurdo. Nós estamos falando dos anos 80. Os anos 80, para vocês terem uma noção, os computadores eles dependiam de fitas magnéticas para carregar programas para serem usados, né? A gente usava aqueles gravadorzinhos simples. Eu vou ver se eu acho a imagem, eu deixo para vocês assim. E uma fita cassete, né? Onde você gravava nessa fita os dados e depois, quando você queria devolver isso para os computadores, você tocava essas fitas para o computador ligado neles, né? E aí nós estamos falando que já surgiu um pequeno processador que ele conseguia trabalhar o processamento de áudio em tempo real. E isso começou a se difundir de uma maneira muito rápida, né? Na verdade, ele não estava resolvendo o problema de ter muitos equipamentos, porque os guitarristas dos anos 80, que usaram muito pesadamente os hacks, eles começaram a pensar assim: determinado hack tem coros melhor do que outro, então eu vou pegar esse só para fazer coros. Esse aqui tem reverb melhor, então eu vou usar esse aqui como reverb. E aí ficava aquela geladeira enorme, cheia de hacks, onde usava um ou dois efeitos de cada hack, né? Não era muito prático, porque agora, além de
transportar os amplificadores, ele tinha também que levar os racks, que era equipamento pesado, tá? Mas, de qualquer forma, a descoberta desse chip abriu a porta para entender que o som podia ser manipulado dentro de um processador e em tempo real. A partir daqui, uma coisa muito maior apareceu. Muita gente acha que a PodGo da Line 6 foi o primeiro equipamento simulador de amplificadores que surgiu no mercado. Mas isso não é bem verdade. Antes da Pod, a Line 6 lançou um amplificador, um combo chamado Axis Sys 212. Ele era um combo de guitarra mesmo, e ele já tinha nele 16 modelos de amplificador, onde ele já simulava, já modelava amplificadores que na época já eram consagrados. E essa foi a primeira demonstração que um equipamento de música digital poderia enganar as pessoas simulando um amplificador real. Depois, aí, num passo adiante, a Line 6 lançou a Pod, aquele feijãozinho, lembra dele? Então, aquele feijãozinho, ele já tinha dentro dele 16 modelos de amplificador, imitando modelos Marshall, Fender, Mesa Boogie, e entre outros vários modelos. E assim, esse aí foi o primeiro equipamento de efeito que simulava amplificadores reais. Pela primeira vez, o guitarrista podia gravar direto numa mesa de som sem usar o amplificador real. E isso, na época, já se tornou revolucionário. E depois que a Pod lançou, logicamente, outras marcas começaram a correr atrás, né? A Boss correu atrás, a Digitech saiu correndo, a Zoom, né? Foram empresas que começaram a perseguir também essa tecnologia, tentaram aperfeiçoar para tornar ela a melhor possível, e tudo com o intuito de modelar amplificadores, copiar amplificadores famosos e consagrados. E essa foi a primeira fase que pavimentou toda a questão da modelagem que veio depois disso. Muita gente defende que antes da PodGo, esse pedalzinho que vocês estão vendo na tela aí, o Sansamp GT2, ele foi, na verdade, o primeiro simulador de amplificador, gabinete e microfone lançado no mundo. E não dá para dizer que não se tenha uma certa razão. Só que até aqui, a questão da modelagem tinha como principal modelo a matemática. Os engenheiros, eles desmontavam literalmente os amplificadores, estudavam, mediam as válvulas, mediam o transformador, mediam a saída de pré-amplificador, e aí eles faziam equações matemáticas para jogar dentro do chip DSP, para que o chip DSP pudesse fazer a cópia, né? Eles davam entrada em dados para o DSP fazer uma saída em áudio copiando um determinado amplificador. E aqui a gente tem uma questão que foi muito importante na época, porque as pedaleiras, os simuladores que tinham na época, pedaleiras que tinham na época, elas já conseguiam simular muito bem o amplificador em si, né? Mas elas não conseguiam reproduzir os gabinetes. Então a gente teve muita tendência de sons muito agudos, muito abelhudos, não naturais, o som parecia digital, parecia plástico, justamente porque eles tinham muita dificuldade em fazer o gabinete soar igual ao gabinete original. E isso era assim porque o que era usado para simular o gabinete eram filtros, eram equalizações muito básicas e muito simples. E não conseguia chegar nem perto do que era um gabinete de verdade. O gabinete, ele emitia tantas coisas diferentes e tão singulares que era impossível você fazer equação que resolvesse essa questão. E aí tem uma história paralela a essa, que é a história do Impulse Response.
O Impulse Response ele já era usado desde os anos 70 para captar ambientes. Engenheiros de som, engenheiros de áudio, eles entenderam que eles podiam captar ambientes, como por exemplo uma igreja, uma sala de apresentação de orquestras sinfônicas, de um estúdio. Eles conseguiam simular, eles conseguiam captar esse som, transformar num arquivo pequeno e tocar esse som onde eles queriam, né, que era o Impulse Response, né? A primeira vez que eu tive contato com o Impulse Response foi no Reaper. Antes de se falar Impulse Response, o Reaper ele já tinha lá um reverb e ele era baseado no Impulse Response. E aí alguém teve um estalo, falou: será que a gente não podia usar isso para simular um gabinete de guitarra também? E aí a coisa foi tomando uma forma, porque cada gabinete tem uma identidade única e própria. O som que o gabinete emite, ele é praticamente uma impressão digital daquele equipamento, daquele agrupamento de equipamentos. E através dessa captura parecida com o que esses engenheiros faziam lá nas igrejas, nas salas de concerto, seriam arquivos pequenos copiando exatamente o som de um gabinete que podiam ser inseridos em pedaleiras como as que a gente tem atualmente. E a matemática por trás disso se chama convolução. E aí várias empresas chegaram e começaram a trabalhar no sistema. Two Notes, Torpedo, a própria Celestion, que é a dona da fabricante de vários modelos dos alto-falantes mais prestigiados do mundo, entre outras, começaram a tentar entender e tentar incluir essa tecnologia e deixar disponível para o guitarrista usar em suas pedaleiras. E isso veio avançando, avançando, cada vez tínhamos resultados melhores, né? A gente tinha equipamentos melhores para reproduzir todo esse Impulse Response, né? Nós já conseguíamos dentro do computador lidar com cadeias de efeito, mudando posições de efeitos. A gente já conseguia trabalhar com som estéreo, quer dizer, a coisa evoluiu muito desde a pod lá atrás até chegar nos equipamentos atuais. Só que até aí, a grande preocupação dos fabricantes era fabricar equipamentos que tivesse um visual impactante e uma interface amigável para a gente aprender a trabalhar com ele, uma curva de aprendizagem baixa. E também eles colocaram como prioridade a capacidade desse equipamento receber o Impulse Response e depois produzir saída junto com os outros efeitos da pedaleira desse Impulse Response no output, até para ser jogado direto para a mesa, simulando o gabinete sem a necessidade de ter nada em cima do palco. Até 2021, a gente já conseguia trabalhar dessa maneira com bastante eficiência. O fluxo já estava formado. E aí, alguém teve a ideia de redes neurais. O que acontece? O Impulse Response, ele não implica no aprendizado de nada. Ele implica simplesmente em receber o som por um microfone e soltar esse som em outro equipamento. Ele forma um arquivinho Wave, entra na sua pedaleira e ele sai como ele foi gravado. E de repente alguém pensou assim, mas eu não posso usar a inteligência artificial que já estava à disposição e fazer com que ela ouça esse som que eu estou captando e dê uma melhorada nele para a hora que sair ele ficar mais real? E aí começou-se a usar o aprendizado de máquina, Learn Machine, para ouvir o que era captado, trabalhar um pouco esse som e devolver para ser usado. Porque a rede neural ela já estava sendo usada para ensinar a máquina a falar com a nossa voz. Então eles pensaram, talvez possamos fazer isso com instrumentos musicais também, e no mundo da guitarra é um mundo em que isso é uma história em que isso veio muito forte. E aí nós chegamos hoje em que nós temos principalmente 3 tipos de capturas que estão à disposição da gente, tá? Lembrando que o Kemper Profiler é um caso à parte,
tá? Ele não trabalha nem com aprendizagem de máquina e nem com o impulso response puro, tá? Ele é uma máquina, apesar de antiquada, ele tem um outro tipo de processamento dentro dele para trabalhar a captura de som. Eu não vou incluir aqui porque também já é um sistema de 2011. Eu vou incluir as mais modernas, a que nós temos hoje, que são as capturas NAND A1 e A2, as capturas feitas pela Neural DSP, tá? E as capturas da IK Multimídia através do Tonex, tá? Que são, eu acho que as 3 principais equipes que trabalham com esse sistema. Todas essas 3 empresas, elas trabalham com aprendizado de máquinas, mas a filosofia entre uma e outra é totalmente diferente. Nós vamos falar disso. A primeira que usou esse termo neural, né, ela foi a Neural DSP e ela tinha um problema. Ela precisava de uma captura realística, bem captada, e precisava ser um arquivo que ela pudesse colocar em unidades de pequeno porte para ser transportada e que tivesse a maior eficiência possível em cima do palco. Tem que ser um som de muita qualidade, que fosse instantâneo e que fosse portátil. E aí a Neural criou a Neural Capture. A Neural Capture, ela funciona enviando sinais aos gabinetes, aos alto-falantes, medindo as respostas, treinando a máquina, tá? Só que essas capturas, elas são otimizadas somente para Quad-Cortex ou para os produtos da Neural DSP. Elas são capturas que não podem ser usadas em outros equipamentos. Ou seja, a Neural resolveu o problema dela. É um modelo extremamente eficiente, está no palco e nos estúdios do mundo inteiro, mas ele é exclusivo da Neural, e uma grande desvantagem desse sistema é realmente o preço do equipamento, o que faz com que ele não seja tão fácil de se adquirir, de se ter em mãos. Depois disso, nós tivemos a IK Multimídia, com o Amplitube já aceitava Impulse Response de qualquer um, né? Você podia ter um Impulse Response que você mesmo criava, ou você comprava um Impulse Response de um outro, de alguém que tivesse capturado, ele já recebia esse Impulse Response, né? E aí, depois que ele criou o Tonex, ele inseriu uma outra coisa, né? Enquanto no Amplitube você recebia o Impulse Response e fazia ele funcionar como ele vinha, no Tonex não, já tinha uma inteligência artificial que recebe esse Impulse Response, e essa inteligência artificial trabalha esse Impulse Response, essa captura, e libera para você usar de uma maneira otimizada, que também só funciona no Tonex. Então vocês percebam as filosofias, né? E aí apareceu esse rapaz aqui, Steve Atkinson. Quem que é Steve Atkinson? É nada mais nada menos que um guitarrista de quarto. Ele é um engenheiro de software que ama guitarra, que adora guitarra, tinha guitarra, que brincava no seu quarto, tinha bandinha de garagem, uma pessoa totalmente como eu, como você, absolutamente tranquilo. Mas o pensamento dele foi diferente das empresas grandes, da Quad-Cortex ou da IK Multimídia. Ele teve um pensamento mais radical. Ele falou assim, olha, se uma criança, para entender que é o pai que está falando, ela precisa ficar ser exposta a esse pai falando inúmeras vezes, até que ela liga aquele som de voz com o pai dela. Será que a gente não consegue pegar uma inteligência artificial, fazer ela ouvir um som, até que ela consiga entender como aquele som funciona e reproduzir esse mesmo som num software ou num firmware? Esse foi o pensamento dele. Vocês vejam que aqui está diferente. Ele não parte de um arquivo para a inteligência artificial funcionar, otimizar. Ele parte de um áudio
onde a inteligência artificial vai ouvir esse áudio, tá? E vai ficar trabalhando esse áudio alterado junto com o áudio natural para conseguir o melhor resultado de saída. E aí ele cria a NAN A1, a primeira arquitetura de capturas NAN. E ele fez mais. Diferente das outras, ele abriu mão de ganhar dinheiro com isso, na arquitetura 1. Porque ele disponibilizou isso open source, deixou livre na internet, e aí aconteceu uma coisa muito louca. Podia alguém se apropriar disso e tocar para frente para ganhar dinheiro, mas não. Os guitarristas começaram a fazer capturas usando esse modelo e criar uma grande biblioteca de capturas NAN disponível de graça, open source, para qualquer um que quisesse. Ou seja, você pode tanto pegar a captura, como você pode pegar até o próprio sistema e fazer as alterações que você acha melhor. Comparar, por exemplo, o Windows com o Linux. É exatamente isso que acontece com a captura NAN. Ela é o Linux do áudio da guitarra. Então, sim, a máquina aprende a ouvir, né? E ela cria um sistema que é Temporal Convolutional Network. É o termo que ele deu para essa captura dele, que também não deixa de ter a intervenção de uma inteligência artificial, de uma rede neural. NAN quer dizer Neural Amp Modeler, quer dizer, modelagem de amplificador através de uma rede neural. Isso vale para a neural DSP, vale para a IK Multimídia e vale para o nosso amigo aqui, Steve Etkin. O que está diferente é o método como se trabalha. E aqui tem uma grande vantagem, porque quando a máquina aprende a ouvir, ela aprende várias coisas diferentes. Ela aprende o ataque do guitarrista na palheta, ela aprende a compressão que acontece nos alto-falantes, nas válvulas, nos transformadores. Ela entende a saturação, né? Principalmente na questão da dinâmica, paletot forte, paletot fraco, e ela entende como um amplificador de gabinete responde ao volume em que está sendo executado um determinado áudio. Na verdade, ao contrário de todas as outras modelagens anteriores, ele não precisa entender como funciona um amplificador de guitarra tipo Marshall, tipo Fender. Ele não precisa entender nada. A IA precisa apenas escutar o som e reproduzir o que ela ouviu. É uma coisa muito louca, mas ficou muito mais claro, né, sobre o que resultado a gente queria, principalmente para inteligência artificial. E aqui vem a diferença das coisas, né? O que a IA aprende? Então, na NAN, ela fica em função contínua, ela fica ouvindo e comparando e tentando reproduzir. Ela fica ali milhões de vezes fazendo isso, ouvindo, tentando reproduzir, comparando, ouvindo, tentando reproduzir, comparando. Ela fica tempão ali nessa situação. A Quad Cortex não, ela capta o som, a IA, através das informações que já foram inseridas nela, ela modifica esse som, otimiza esse som e entrega, né? E os objetivos também são diferentes. A IA aprende a função com menos restrição, ela não tem restrição. A Quad Cortex, ela comprime o modelo para caber dentro do equipamento que eles vão usar, tá? E a Tonex, ela é um pouco mais pesada porque ela equilibra a precisão e também otimiza o uso disso para pequenos pedais. E a diferença de treinamento entre uma inteligência artificial e outra, tá aqui que eu trouxe para vocês, tá? A NAN tem um treinamento muito longo, tá? Porque ela tem que ficar ouvindo guitarras e guitarras. Cada amplificador diferente ela tem que ficar ouvindo milhões de vezes. Então ela tem que realmente ouvir, não é só inserir dados, ela não é assim que funciona, ela tem que realmente entender por audição o que está acontecendo. Então é um treinamento muito longo, ela pode ser feito em qualquer equipamento comum, tá? E tem a fidelidade máxima. Ela
tanto treinamento, de tanto chegar no pico de ouvir aquilo, ela consegue reproduzir quase que exatamente o que ela está ouvindo. Então, a Quad Cortex, ela tem o treinamento automatizado, o ecossistema próprio, performance, ela é otimizada para performance ao vivo, tá? O Tonex, ele tem treinamento automático também tem um ecossistema próprio e ele busca um equilíbrio, ou seja, ele não é como a Tonex, a Quad Cortex, ela tenta diminuir o máximo que ela pode, comprimir o máximo que ela pode esse arquivo para que ele seja ágil em cima do palco. O Tonex ele já tenta equilibrar, ele diminui o menos possível para não perder qualidade, tá? Na verdade, todos os três têm qualidade muito boa, né? E tá tudo bem. E aqui tem uma diferença também que é interessante. A DSP Neural, ela sempre priorizou nos seus equipamentos o menor tempo de latência possível, tá? Porque a gente percebe que tem até algumas pedaleiras atuais que entre a gente trocar de efeito, de patch, ela dá uma latência, né? Ela dá uma latência na troca. A Neural, ela fez questão disso, que não houvesse latência de maneira nenhuma. A NAN já é o contrário. A NAN, ela priorizou, a NAN A1, ela priorizou a fidelidade. Ela não se preocupou com latência, ela priorizou a fidelidade do som, né? Mas a gente sabe que a NAN também não tem uma latência muito significativa, né? E aí a gente chega numa questão que é, se a modelagem matemática foi a primeira revolução, a gente pode considerar que o Kemper foi a segunda revolução, né? Porque tudo mudou depois do Kemper, né? E a NAN A2, que foi lançado recentemente, ela pode ser terceira modificação brutal no sistema de modelagem de amplificador. E o que vem confirmar isso é que a Red Rush, que é uma gigante no ramo de pedaleiras, ela já assumiu. Ela já consegue rodar os arquivos NAN, principalmente os A2 e também os A1, em suas pedaleiras de ponta. Ou seja, uma marca de pedaleira premium, pedaleira lá de cima, que já está se utilizando de uma tecnologia que é de graça, que é a NAN A2. Então isso significa que o mercado está mudando. A gente não sabe para onde ele vai. Mas, na verdade, esse tipo de captura, de treinamento de máquina, ele já vai substituir completamente o Impulse Response. Uma coisa interessante é que quando a NAN A1 foi lançada, a primeira arquitetura, ela não foi pensada para ser usada numa pedaleira, né? As pedaleiras, na verdade, começaram a se movimentar no sentido de poder usar, né? A NAN A1 foi feita para ser usada em computador. Depois as pedaleiras acabaram convertendo ela através de compressão também, de alguns outros métodos, para poder usar dentro da pedaleira. Por isso também é uma coisa importante. Por mais qualidade que tenha o arquivo que vai chegar na sua pedaleira, somente se for Impulse Response ou capturas, né? Ele depende muito da capacidade de conversão e do processador da sua pedaleira, além da qualidade de como foi captado esse som, tá? Isso tudo vai fazer ele ser mais realista ou não, né? Não adianta você ter o melhor som captado possível. Quando você jogar na sua pedaleira, ele faz uma conversão pobre porque ela tem um processador pobre. Então tem que estar atento nisso, né? No caso da Red Rush, não tem esse problema. Por quê? Porque ela roda nativamente dentro dela. Ela executa o arquivo como ela recebe, né? Algumas marcas chinesas, ela já tem que fazer uma conversão. Eu fiz um vídeo passado falando a respeito de NAN e eu recebi alguns comentários falando assim, a Valenton GP200 já está rodando o NAN nativamente. Não sei, não sei. Pode estar rodando nativamente, mas eu não sei se o processador da Valenton GP200 ele tem capacidade tão boa a ponto de suportar toda a qualidade da NAN 2. Vou pesquisar e depois eu respondo isso para vocês, tá? A NAN 2 surge da parceria do Steve Atkinson com essa Tony 3000, né?
E eles criam essa arquitetura 2, que é a 2 da NAN, que ela aí vem e leva em conta um monte de coisa que a NAN 1 não conseguia. Ela otimizou a NAN 1, né? Ela conseguiu fazer a NAN 2, primeiro, ter mais qualidade, segundo, compreender melhor a dinâmica, terceiro, compreender melhor as diversas fases de ganho e compreender as diversas fases de compressão. Ela entende como o amplificador responde em todas as frequências. Ela entende que quando você mexe no botão de agudos e graves do seu amplificador, o que acontece lá na ponta do alto-falante. Ela entende tudo. Quando você dá ganho, quanto de ganho você deu, ela entende tudo, tudo, tudo. Antigamente, o pessoal esperava que viesse isso falando em Dynamic Impulse Response, que seria um impulse response que responderia à dinâmica, né? Que ele conseguiria responder à dinâmica da paletada. Mas não chegou a esse ponto porque as capturas NAN já se adiantaram nessa questão e estão substituindo completamente o Impulse Response. Agora, comparando a NAN 1 com a NAN 2, nós temos isso aqui, tá? A NAN 1 usou o TCN original, né? E a NAN 2 já tem uma arquitetura mais otimizada, ou seja, ela já foi melhorada em relação à NAN 1. A fidelidade da NAN 1 já era excelente, mas a NAN 2 ainda consegue ser superior à NAN 1. Tá? A dinâmica é muito boa na NAN 1, mas na NAN 2 é mais natural. O consumo de processamento, olha que incrível a evolução. O consumo de processamento da NAN 1 ele é maior do que o consumo de processamento da NAN 2. Então, há possibilidade da NAN 2 rodar melhor em processadores mais fracos do que a NAN 1. Isso responde essa pergunta que eu acabei de fazer ali atrás. Será que a GP2 consegue? Talvez sim por causa disso, né? Porque a NAN 2 usa menos capacidade de processamento, ela precisa de menos processador, né? O uso da NAN 1 em hardware ele é limitado. Por que ele é limitado? Porque para usar a NAN 1, o hardware precisa que esse sinal seja mais comprimido. Quando comprime ele, você perde um pouco da qualidade ou muita da qualidade. Então, o NAN 1, ele quando sai da nossa pedaleira, ele não sai como ele chegou. Ele sai uma versão dele piorada, tá? Agora, a NAN 2 ela já é muito mais viável, ela já é muito mais fácil. A tendência é que a NAN 3 seja muito mais ainda, né? Eles vêm aperfeiçoando essa questão. E o que muda muito no mercado é a questão da NAN, tanto a 1 quanto a 2, serem open source, serem gratuitas. Então você é capaz de fazer na sua casa, você é capaz de encontrar de graça na internet, né? Se você quiser comprar de um estúdio que faça uma captação maravilhosa, você pode, milhões de opções, né? E agora nós temos a Red Rush, que também já caiu, e eu não sei mais quem vai cair. É o que eu falei no vídeo anterior, eu não acredito que as grandes vão, a Quad Cortex, a Fractal, a Line 6 e a Boss, eu acho que elas vão criar, a Quad Cortex vai continuar com o sistema próprio, a Line 6 também, né, provavelmente vai criar um sistema próprio, não sei, me fico em dúvida. A Boss com certeza vai criar alguma coisa própria dela também, se quiser continuar no jogo, né? A Fractal eu não sei dizer como é que ela vai lidar com isso, mas a Fractal também tem sistemas de Impulse Response próprios, né? Então não sei como é que vai lidar. Mas as chinesas que vão vir, e que às vezes vêm com preço melhor, provavelmente vão aderir a NAN rapidamente. A gente deve ter agora, em breve, um lançamento absurdo de pedaleiras chinesas já embarcando a tecnologia NAN A2 pleno, né? Sem perder nem nada de qualidade. Então, o que a NAN A2 precisa para chegar na mão da gente é equipamento que toque ela sem fazer muita alteração. Esse hoje seria o equipamento perfeito para modelagem e simulação de amplificador. Tá? É um equipamento que tenha processamento para rolar a NAN A2 como ela chega inteira. Tá? E aí o mercado muda. Aí o mercado muda completamente. Porque você vai conseguir ter um som igual ou melhor que o da Quad Cortex, só que com um sistema gratuito, que você pode inserir numa pedaleira que custou muito pouco. Né? E aí as marcas grandes vão ter que se virar com isso.
Vamos ter que dar um jeito de resolver essa questão. Bom, falei que o vídeo ia ser chato, ia ser longo. Chegamos no final. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário aí, o que você acha do que está acontecendo no mundo das pedaleiras hoje. Dá uma olhada aqui embaixo na minha área de membros. A área de membros é exclusiva para assuntos de timbre de guitarra. Tem uma pancada de cursos lá, tá? Tem curso de equalização, curso de delay, curso de compressão, curso de estrutura de ganho, curso de modelação, tem teoria do timbre, tem um monte de playlist lá, vale a pena entrar. Eu tenho também a área 51, que é ainda mais completa que a minha área de membros no YouTube. Ela é fora do. Ela está hospedada no QFI. Está lá, é grande também. Também tem a opção de entrar lá. Mas se você se inscrever no canal, você já vai ter bastante informação aí. E só deixa seu like para mim e seu comentário, tá bom? Até o próximo vídeo.